Olá, tudo bem? Estamos de volta, mais uma rapidinha com Nusa Amorim. Chegou o sábado, final de semana. Pois é, cuidado, não exagere, se preserve. Afinal de contas, o Covid está por aí e ele mata. Então, cuide da sua saúde e de todos que estão ao seu redor, beleza? Pois é, gente, falando em Covid, olha, a vacina, diferente do que o Cramulhão, presidente da República aí, esse carcará sanguinolento fala, ele não vai se transformar num jacaré. Não vai, não. Tá? Ela não tem chip. Essa vacina não tem um chipzinho que vai ser introduzido em você para te controlar e virar você um robozinho. Não, não vai fazer isso. Ela não vai te matar. Pelo contrário, ela vai salvar vidas. Essa vacina vem para salvar vidas. Ela vai passar por todos os controles da Anvisa, do Ministério da Saúde, para poder ser ministrada a cada cidadão brasileiro de graça e salvar vidas. Simples assim. Quem disser ao contrário, tem gente falando aí, eu tenho ouvido pastor de igreja evangélica, professor evangélico falando que a Bíblia profetiza que no fim dos tempos haverá a pandemia e aí virá um remédio. Para, gente, para com isso, sabe? Eu não quero entrar nisso, isso é coisa de idiotice. Eu não quero falar sobre idiotice. Vamos falar sobre ciência e sobre salvar vidas. E para salvar vidas, vacina neles. Olha aí, gente. Esse aqui foi o escândalo da semana. O escândalo não foi o Bolsonaro falar essa besteira, falei o nome dele. Essa besteira sobre a vacina transformar em jacaré. Não, não, não. O escândalo maior pode sim ajudar a tirar essa corja do poder lá do Palácio Alvorada, tá? Pode. Se a justiça for realmente justa, esse cidadão vai ser impeachmentado, vai ser expulso do poder, vai para a cadeia. Ele e essa corja que está com ele. Vejam vocês, a Luciana Pires, doutora Luciana Pires, é advogada de defesa do Flávio Bolsonaro, senador da República, filho do carcará sanguinolento. Que também é um carcará sanguinolento, né? O senador, o filho, o deputado, o vereador, tudo forma uma família de carcarás sanguinolentos, crápulas. Pois é. Mas o Flávio está sendo acusado naquele escândalo lá da rachadinha no Rio de Janeiro, na Assembleia, que envolve o Queiroz, que envolve um ex-capitão assassinado lá na Bahia, né? Envolve o miliciano, envolve a família, enfim, tem muita coisa por debaixo do tapete. Quando puxar os tapetes, pois é. E a Luciana Pires, advogada, ela finalmente ela admitiu que houve sim 2 relatórios feitos pela ABIN, Alexandre Ramagem, diretor da ABIN, amigo da família dos carcarás sanguinolentos, tá? Do presidente principalmente. Ele produziu 2 relatórios dando nomes, inclusive, de fiscais da Receita Federal, que teriam vazado informações, tá? E indicando que teria que tirar esse pessoal de lá, da Receita Federal. E aí, esses 2 relatórios foram, sim, entregues para a advogada Luciana Pires, advogada, repito, de Flávio, o senador filho do carcará, o carcarazinho, que também é envolvido nesse crime de rachadinhas. E aí, esses relatórios foram até desprezados por ela, porque segundo a própria advogada não ajudaria na defesa, porque fugiria da alçada dela algumas providências que estavam apontadas ali nesse relatório da ABIN. Ela não teria como fazer, por exemplo, tirar diretor ou tirar fiscal da Receita. Isso é coisa que o pai, né, o presidente, poderia fazer, como de fato teve exoneração já de fiscal lá da Receita Federal envolvido nesse caso. Já teve gente tirado para escanteio. Olhem só os desdobramentos dessa cachorragem toda. Essa cachorrada, né? Pois é. Então ela já confirmou. É uma coisa importantíssima nesse processo todo. Se a advogada admite, coisa que o Augusto Heleno, o chefe lá do GSI, que teria junto com... Já também confirmado, o próprio presidente já confirmou. Eu reuni com Augusto Heleno, com o Alexandre Ramagem, para discutir, mas não teve mais nada, não fizemos mais nada. Mentira! Eles fizeram sim.
tá? O Augusto Heleno diz que não foi feito nada. Mentiu também, um general mentiroso, safado, da mesma corja, da mesma laia. General safado. Tem gente que fala, mas militar também mente. É gente como a gente. Por debaixo daquela farda tem ser humano que mente, que é corrupto também. Qualquer lugar tem corrupção, qualquer lugar tem ladrão. Todos os lugares. Ou você pensa que o exército é tudo maravilhoso? Pois é, pois é. Então, gente, o Augusto Heleno mentiu. Porque foi produzido, sim, documentos que iriam em benefício do Flávio e foram entregues, inclusive, para advogados dele. Então, isso aí, ó, faz com que o presidente, o próprio Ramage, o próprio general Heleno se envolvam numa maracutaia que pode, sim, se for investigado a fundo e com justiça, eles devem ser afastados imediatamente do poder nesse país. Eles não podem usar instituições públicas como o GSI, a ABIN, em prol de benefício próprio, para defender o filho ou se defender. Não pode. Aquilo é público, aquilo é para defender a república, questões públicas, o povo e não a si mesmo. Então, se constitui nisso. A reunião já foi confirmada que aconteceu. Agora a advogada confirma que houve sim relatórios em benefício do seu cliente Flávio, o senador da República. Esse é o escândalo. Pois é. Aí, essa anta desse Augusto Aras, que é da PGR, né, o presidente, o diretor-maior da PGR, Procuradoria-Geral da República, que cabe a ele investigar, botar os promotores nesse caso, cabe a Augusto Aras comandar as investigações para punir quem for responsável, procurar provas concretas. Pois é, o Augusto Heleno, que foi colocado lá da PGR a dedo, como homem de confiança do Carcará Sanguinolento, presidente da República, que nomeou ele lá, fora da lista tríplice, tá? É comparsa dele. E agora vem indicar para o Supremo Tribunal Federal, vejam vocês, que ele é a favor da punição a qualquer servidor público nesse país que fale mal, que ataque o governo, principalmente o governo federal. Que o servidor não pode falar mal do governo. Não deve, não pode. Se fizer, tem que ser punido. Vejam vocês. Eu sou professor da rede pública aqui do estado de Mato Grosso. Sou servidor público. Não poderia estar gravando esse vídeo. Não poderia falar mal do Carcará Sanguinolento. Rapaz. Presidentes anteriores foram enxovalhados, né? Desde o último aí, Michel Temer, o próprio Lula, a Dilma, tinha programa de humor na Rede Globo ridicularizando, sabe? E nunca foi tomada nenhuma represária, nada contra isso. Agora vem esse aí tomar providência contra os servidores públicos. Servidores públicos são servidores do povo. Eu não devo fidelidade a governador do estado, a deputado, a senador, a presidente da república. O meu salário quem paga é o povo. São os impostos. Eu não sou empregado do governador do Mato Grosso, nem tampouco do presidente da república. Pelo contrário, eles são funcionários do povo. Quem paga é o povo. Eu também contribuo. Então eu posso falar o que eu penso. Eu posso sim, mesmo como servidor público. Agora, para o Augusto Aras, eu não deveria, e não posso e tenho que ser punido. E está encaminhando expediente lá para o Supremo Tribunal Federal para os ministros analisarem. Em vez de ele ir atrás dos crimes que dessa família Carcará Sanguinolento estão cometendo, não, ele fica fazendo isso, né? Querendo impedir que o servidor público se manifeste ou critique o governo. Bom, aí vem outra pergunta. Por que a bancada evangélica lá no Congresso Nacional, lá na Câmara dos Deputados, é tão coesa? E por que eles se mantêm ao lado do poder? Como sempre, aliás, as igrejas fizeram ao longo da história da humanidade. Tá? A história da humanidade mostra que a igreja sempre esteve ao lado do poder. Se você pegar a Bíblia, Império Romano, tá lá os fariseus ao lado da igreja, do poder, do imperador romano. Sempre, a igreja ao lado, né? A Idade Média, sempre a igreja junto
com o poder, com os poderosos, com quem comanda. Então, e por que eles não pagam impostos? Nós, cidadãos comuns, o pobre coitado que mora lá na periferia, numa rua sem saneamento básico, sem energia, sem iluminação, paga o imposto. A igreja toda poderosa não paga impostos. Se for aqui nas principais basílicas, né, evangélicas ou católicas ou protestantes, sei lá, qualquer que seja a tendência religiosa, não paga um centavo de imposto. Por quê? Por quê? É a pergunta. Por que a bancada evangélica não raciocina e não pensa em fazer um projeto que pelo menos contribua neste momento de pandemia, neste momento que os mais pobres estão necessitados? Por falar nisso, o governo do Carcará, o presidente, está impedindo, ele já conseguiu articular no Congresso, impediu que os deputados votem na Câmara a medida provisória 1000 do auxílio emergencial, para poder dar continuidade e pagar enquanto não tiver vacinação da vacina contra a Covid, então continuar pagando o auxílio emergencial, e também não pagar o 13º da Bolsa Família, que tinha sido prometido. O próprio Carcará tinha se comprometido a pagar o 13º, e agora diz que não tem dinheiro, não vai pagar, e botou a culpa que os deputados não votaram, então não vai poder pagar mesmo que ele quisesse. E aí articulou por baixo dos panos para que a bancada comandada por ele lá, que é troca de favores, né, de cargos no governo, vote, articule e não vote essas medidas ainda este ano. Então não tem 13º para a Bolsa e ainda não tem MP, a medida provisória número 1000, que fala sobre o auxílio emergencial. E para finalizar, que este sábado a gente tem que curtir um pouco, mas vamos refletir, nós estamos refletindo aqui, vamos lembrar, 2 países aqui na América do Sul, que nem são tão ricos assim, Bolívia e a Argentina, o governo federal encaminhou para o Congresso e o Congresso aprovou taxação das grandes fortunas. Os mais poderosos, os mais ricos, os mais abastados vão dividir um pouco, vão ser taxados para contribuir com a população mais pobre, os mais carentes. Este é um exemplo. Por que aqui no Brasil essa anta desse presidente da República, junto com aquele Paulo Guedes, que a Globo nem fala o nome dele, quando fala é só para elogiar, porque faz a política dos poderosos, e a política dos poderosos é não deixar taxar o dinheiro que é deles, né? O poder deles, a riqueza deles. Pois é, nem o Carcará, nem Paulo Guedes, nem pensam, nem falam em taxar as grandes riquezas. Bolívia e Argentina, isso já está para acontecer. E a população agradece. Reflitam em tudo isso, gente. Isso faz parte das nossas vidas. Se gostou dessas reflexões deste sábado, dá like aí, gente. Me ajuda, vamos lá. Divulga a nossa página. Precisamos crescer, a página também é sua, tá? Vamos nessa? Então, divulga, dá like, dá bastante like aí e vamos que vamos. Bom fim de semana. Amanhã eu volto, hein? Amanhã eu volto. Tchau.